Maria. Buenos días. Vamos hablar com Deus, mis queridos. O Padre querido e Padre amado, Senhor, em nome de Jesucristo de Nazaré, te pedimos que este domingo seja um domingo cheio de tu presença, de tu Espírito, seja cheio de alegria, e que o Senhor se manifeste em nossas vidas, encadenando, amarrando, destruindo todo aquilo que se opõe em contra de nós outros e de sua vontade. Mi Padre, há aqui pessoas que te estão buscando e estão padecendo a raiz de alguns problemas. E nós outros te pedimos, Senhor, que o Senhor envie fogo de tu Espírito para encadenar, destruir, amarrar toda classe de maldade. Que todo aquilo que não te pertence e que está em nossas vidas, já seja enfermidades, já seja problemas familiares, já seja problemas sentimentais, econômicos, eles sejam destruídos por el poder de tu Espírito, Senhor. Este, Senhor, é o ano em onde queremos cuidar muito mais de nossa salvação que estávamos cuidando antes. Que este ano seja mais a preocupação de salvar-se. Que este ano seja mais a preocupação de estar contigo, alabar-te a ti, glorificar-te a ti, enaltecer-te, porque de esto se trata, Senhor. Cuidar nossa vida espiritual. Padre, queremos que quando os espíritos imundos nos vejam, queremos que eles sepam que Ele está em nós outros. Não queremos ser visualizados como cristianos só por el ser humano. Não. Queremos que o inimigo veja em nós outros o cristianismo, a presença do Senhor. E isto, Senhor,
não acontece de forma física. Não é nossa roupa, nossa fisionomia, nossa maneira de vestir que vai mostrar tu espírito. Óbvio, Senhor, que sabemos vestir-nos, sabemos viver neste mundo como cristianos, respeituosos a Ti, mas não é isso que o inimigo, que o diabo consiga ver. E o diabo, Senhor, ele só respeita a um cristiano quando este está cheio do Espírito Santo, quando este está cheio da presença do Senhor. Por isso Deus invade nosso corpo, invade nossa mente, invade nosso coração com tu presença, para que quando, Senhor, estivermos passando por uma persecução espiritual, passando por uma enfermidade espiritual, passando por uma prova, que esta seja solamente em um caráter espiritual, podamos vencer. Meu Padre querido e Padre amado, como nós outros temos observado durante meses, poderíamos dizer anos, que tu palavra, Senhor, é de estar sendo anunciada, sim, é de estar sendo predicada, sim, é de estar sendo levada, sim, mas o Espírito, Senhor, hace falta em la igreja. É o Espírito que hace falta em la igreja. Por isso, llena a igreja de tu Espírito. Se tu igreja está llena do Espírito Santo, as pessoas sentirão tu presença, as pessoas sentirão su propósito, as pessoas sentirão tu chamado, e as pessoas sentirão a eleição. Mi Padre querido e Padre amado, quita de nós, Senhor, el blá blá blá, quita de nós as palavrerias e ponga em nós, Senhor, um realismo. Ponga em nós tu Espírito, Senhor, porque tu palavra disse: nossa luta já não é contra a carne, contra sangue, em contra de pueblos, em contra de nações. Nossa luta é em contra de los principados, potestades, dominadores e huestes de maldade. Não tem como, Senhor, seguir-te a ti sem levar e ter em consideração a existência do diabo, porque ele existe, e é sobre isso que é o cristianismo. Meu Padre, não permitas, Senhor, que seamos aquele grupo de cristiano que se sabe vestir-se, mas não se viste pela armadura do Senhor. Não permitas que seamos aquele grupo de cristiano que sabem falar, mas não sabem falar de tu palavra. Não permita que seamos aqueles cristianos que param para pensar
mas que não param para pensar em la própria salvação. Mi Padre, em el nombre de Jesucristo, Senhor, toca nossas vidas com tu Espírito, derrama sobre nós outros o Espírito Santo, habita dentro de nós outros, habita em cada um de los missioneiros, habita em cada uma destas pessoas que aqui estão. Manifesta tu graça. Toma estes momentos, não de culto, mas toma este momento de comunhão contigo. Toma estes momentos que vamos estar juntos em tuas mãos. Toma este momento que vamos estar aqui, não para estar aqui solamente na igreja, mas para estar aí contigo em el cielo. Toma esse momento como um momento íntimo, Senhor. Que tu não te presentes a nós outros hoje, só como pastor guiando a ovelha, mas que tu te presentes como um padre que ama seu filho, para abraçar-nos, para ter a nós outros em seu regaço, para ter a nós outros em tus braços fortes. Estamos aqui, Senhor, para escuchar-te dizendo que tu nos ama. Estamos aqui para escuchar-te dizendo que tu eres com nós outros. Estamos aqui para escuchar-te dizendo-nos: eu estou contigo, eu te amo, eu te elegi, eu te busquei, eu te escorri. Tu eres mío e sempre lo será. Estamos aqui para escuchar, Senhor, tu voz em lo mais profundo de nosso coração, dizendo-nos: este es mi Hijo amado, em quem tenho complacência. Ó Deus, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Senhor, toda a minha vida, todas as prédicas, todos os pueblos, todas as nações que o Senhor me ha levado, para todas as pessoas que eu he predicado, toda a obra que foi hecha, que não foram poucas, foram muitas, que seja todas estas para a honra e a glória de tu santo nome. Mi Padre, que cada pessoa que escutou minha voz, donde quiera que esteja, os que estão online, os que estão desconectados, os que já não querem mais nem escutar-me, que eles, Senhor, se recuerdem que sempre foi anunciado a eles o amor ao Senhor, o amor verdadeiro, e de todas as obras hechas, a única que é eterna é a chamada salvação. Não é o dinheiro que eles possuíram, não são os bienes que conquistaram, não são as curas que tiveram, não são os matrimônios realizados, porque as pessoas pensam isto: estou com Cristo e não lo dejo porque Ele me dá estabilidade econômica. Não é isso, Senhor, não se trata disso. Só há um motivo para estar contigo, Senhor: amar a Ti e a salvação. Não há nada mais importante que isto. Por isso tua palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vendrão por añadiduras. Tudo em nossa vida, Senhor, é um plus, e o importante de nossa vida é tu salvação. Tudo em nossa vida é suma, mas a salvação é a equação mais importante desta matemática. Todo
Senhor em tu casa se transforma em palavra, mas o que traz resultado são os hechos de cada palavra. Por isso, toma nossas vidas em tus manos e transforma a nós outros em verdadeiros servos, adoradores do Senhor. Respire profundo e diga: Padre, uma vez mais, aqui estou para ouvir-te, para ser guiado. Aqui estou para escutar tus conselhos, e quando termine, sair de aqui vivendo, praticando tus conselhos. Isto é Evangelho: escuchar, aprender e praticar. Em nome de Jesucristo, te agradeço por uma manhã mais em tu presença. Ponga as mãos por em cima de seu coração. Vamos adorar-lhe a Deus, preparar nosso coração para a palavra de hoje, que será maravilhosa. Aleluia, Senhor. Glórias a tu nome, Senhor. Alabado seja tu nome. Glórias a Deus, aleluia. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, E adorar. si no fuera por tu gracia y por tu amor, Se não fuera por tu graça, si no fuera por tu gracia y por tu amor, aleluia, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, seria como um servo que clama, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, se não fuera, Senhor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, glórias a Deus. E se não fuera, si no fuera por tu gracia y por tu amor, glórias a Deus. Se não fuera por tu graça, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
ella describe, ella muestra, ella relata claramente lo que sería de cada uno de nosotros. ¿Y dónde estaríamos nosotros? Seríamos, como describe la canción, como un pájaro que se muere en el suelo. Mi Padre, sin ti não há rico, sem ti não há sanidade, sem ti não há alegria. Pode haver sonrisa, mas não há alegria. Sem ti pode haver uma melhoria em la saúde, uma pequena melhoria, mas não há a cura. Tu eres a cura, Senhor. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem isto? Tu eres a paz. Tu não eres a calma, tu eres a paz. Tu eres la constância. Tu não eres hoje estou bem, amanhã estou mal. Isso é bipolaridade, isso é demônio. Quem vive com a vida em tus manos não tem dias buenos e dias malos. Os dias são buenos e o que há de malo transformamos em coisa buena. É aquele dito, Senhor, de limão se hace uma limonada. O limão em si, ele é agrio, mas se tenho só o limão, eu hago de ele uma excelente limonada e me refresco com ela. Este é mais ou menos em estar contigo. Assim é a coisa. Não há dias malos, não há momentos malos. Por lo menos eu, para mim, não há momentos malos. Todos são buenos. E quando não está conforme a lo que eu esperava, porque eu não quero nada. Às vezes a pessoa diz: "Oh, eu quero ser feliz." Eu não quero nada. Eu quero estar contigo. É isso o que quero. A única coisa que quero, Senhor, é estar contigo. Não quero outra coisa, Senhor. Eu não quero outra coisa. Fisicamente, o ser humano quer um carro. Eu quero um carruagem de fogo para levar-me ao céu. Fisicamente, o ser humano quer roupa. Eu quero a armadura do Senhor. Fisicamente, Padre, o ser humano quer sorrir. Eu quero alegria. Eu não quero sorrir, eu quero alegria. Quero ser alegre. Meu Padre, fisicamente, a vida nos cobra e nós outros nos preocupamos por el pão que vamos a comer. Eu quero preocupar-me por el pão de vida que eres tu, el pão vivo que descendió del cielo. Assim que, Padre, para mim, se o rio corre para baixo, é o mesmo que correr para arriba. A mim pouco me importa. Eu estou preocupado contigo. Eu quero a ti. E tenho para mim que cristianismo é isto: é viver contigo, dedicar-me a ti, viver para ti. Que os problemas familiares não me afetem ao ponto de que eu tenha que retroceder em los caminhos do Senhor.
está amarrado em el nombre de Jesus. Que os problemas familiares não me apartem de ti. Incluso não são meus problemas, são problemas de eles. Parece um pouco grosseiro, mas é a verdade. Isso não é um problema meu, isso é um problema de minha família. Então cada quem com seus problemas. Eu posso orar por eles, eu posso orar por as pessoas, porque eu não posso carregar os problemas das pessoas. Meu Padre, ajuda-me a centrar-me em Ti. Ajuda essas pessoas que aqui estão a concentrar-se em Ti, a poner-te em primeiro lugar. Depois vem trabalho, depois vem dinheiro, depois vem saúde. Como dizia uma sierva sua, eu não me recuerdo quando eu era niño, e de isso se trata. Quando estamos contigo, Senhor, nossa vida está em tuas mãos. É ser Senhor que nos cuida. Ajuda-nos nesta manhã a entender, a compreender esta expressão tão utilizada. Mi vida la encomiendo a Deus. Mi vida la entrego a Deus. Repítalo depois de mim. Mi vida la encomiendo a Deus. Mi vida la entrego a Deus. Mi futuro lo entrego a Deus. Mi família lo encomiendo a Deus. Tudo está em mão de Deus. Deus tem o poder sobre todo. Mi vida está em mão de Deus. Respire profundo. E agora diga: minha vida está em las mãos de Deus. Será? Meu matrimônio está em las mãos de Deus. Será? Minha família está em las mãos de Deus. Será? Esto é o que Deus quer de nós. Que entendamos e que pensemos: será que somos cristianos mesmo? Será que nossas vidas estão em mãos de Cristo? Será que Cristo é meu guardião? Será que Cristo é meu tutor? Será que Cristo está comigo? É importante pensar sobre isso. Cantemos uma alabança mais para que podamos escuchar a palavra do Senhor. Aleluia, Padre. Glórias a Ti. Glorioso Deus. Adorado Deus. Aleluia. Estamos cansados del camino e sedientos de Ti. Aleluia. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Dígale a Ele: Luché como soldado aleluia, Senhor. y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti. Necessitamos de Ti, Senhor. Cansado del camino, Sediento solamente de Ti. sediento de Ti. ¿Por qué? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. Eu lutei e lutarei como soldado. Luché como soldado A vezes, y a veces sufrí. glórias a Ti, Senhor. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
vengo a ti. Glorias a Dios. ¿Qué dice? Sumérgeme Aleluya. en el río de tu espíritu. Necesitamos, Señor, Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme Aleluya. en el río de Derrama tu de tu espíritu. Espíritu sobre nosotros, Señor. Y así estaremos firmes Necesito mañana. refrescar este Así estaremos seco curados corazón, mañana, Señor. sediento de Llenos de tu ti. Espíritu, Señor. Cansado del camino, Sediento de ti. sediento de ti. Por un desierto he cruzado, Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Vengo a ti. Luché como un soldado. Luché como soldado Y a veces que y a veces sufrí. no desistimos nunca, Señor. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he Dígale a Él, desgastado. vengo a ti. Vengo a ti. Glorias a Dios. Sumérgeme En el río. en el río de tu espíritu. Sumergimos en tu río, Señor, en el Espíritu Santo. Necesito refrescar este seco Sediento corazón, de ti. sediento de ti. ¿Qué dice? Sumérgeme Sumérgeme en el río de tu en el Espíritu. río de tu espíritu. Glorias a ti, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, Sediento. sediento de ti. Gloria a ti, Señor. Sumérgeme En el río. en el río de tu espíritu. Necesito refrescar. Necesito refrescar este seco corazón, Sediento. sediento de ti. Glorias a ti. Sumérgeme. Señor, sumerge la iglesia en el río de tu Espíritu. Sumerge al grupo de alabanza en el río de tu Espíritu. Sumerge cada uno de nosotros en el río de tu Espíritu. Ponga en nuestra mente, Señor, la preocupación solo por una cosa: salvarse. Porque para isso existe igreja. É só para isso. Não há outro objetivo em las igrejas. É só salvar-se. Somos nós outros pastores que criamos outras coisas na igreja. Desfile de moda, maneira de cabelo, maneira de vestir-se, color de roupa, color de labial. Isso já é criado por ser humano. Meu Padre, queremos estar aqui por Ti. Queremos sentir Tu presença. Queremos viver um realismo contigo, Senhor. Já vivimos muitos anos, como se diz em Porto Rico, durante muitos anos vivimos uma burbuja. Já não queremos mais isso, Senhor. Queremos viver o realismo de Tu palavra, que a cada dia que passa está mais ilusória. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ver-te, a sentir-te, a ser guiado por el Senhor. Que seas Tu el autor de la vida, e não um cantante, e não um pastor, não na igreja. Que seas Tu el que chame a atenção de las pessoas, e não na igreja, não um pastor, não mi persona. Habla a nós outros, Senhor.
guia tua igreja, em nome do Padre, do Hijo e do Divino Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vuelva todos a su puesto. Pastor Vitor, por favor, agarre aqui atrás de mim o aceite, o tarrito pequeno, haga uma cruz allá na puerta com o dedo, por favor, em todas as puertas da igreja, puerta do banho, onde há uma puerta, arriba, por favor. Ó Deus, ponga um ángel en la puerta de la casa de tu pueblo. Ponga un ángel en la puerta de tu iglesia. Ponga un ángel en la puerta de mi casa. Aquí en Brasil. Ponga un ángel en la puerta de la casa de mi suegra. En la puerta de la casa de mis familiares. E que este ángel, Senhor, ele esteja aí 24/7, que quando passemos por esta porta, ele derrame sobre nós outros paz, harmonia, bendições, porque é isso o que necessitamos. Senhor, eu aqui no altar com meus olhos cerrados, eu quero fazer uma oração em favor de la mamá de Luiz, porque segundo está no hospital, e eu te lo pido que a unção do Senhor esteja sobre ela. Te lo pido, Senhor, que me leve, assim que eu termine o culto, aonde está a matriarca da igreja, Isabel, para que podamos orar por ela, para que podamos poner a presença do Senhor, levar a presença do Senhor a ela. Padre, guarda a tua igreja, guarda nós outros e guia-nos em nome de Jesus. Respire profundo e diga: minha vida, eu la encomiendo a Deus. Minha família, eu la entrego a Deus. Todo lo que tenho, todo lo que sou, se lo encomiendo a Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Queridos, abre sua Bíblia em São Mateus, capítulo 8, por favor. São Mateus, capítulo 8. São Mateus, capítulo 8. Graças, Vitor. Isso ali, está vendo? Graças, querido. São Mateus, capítulo 8. O versículo é o versículo 28. 8:28. Ocho, 28. Estamos? O título, ele disse assim, não é uma prédica que se costumbram predicar lá domingo, ok? É mais prédica usada por nós outros pastores, martes, enfim, viernes, enfim. Disse assim, o título: Los endemoniados Gadareno. Los endemoniados Gadareno. Gente, essa semana passada eu falava com uma pessoa que quizás escute este culto. Eu não sei se escute ou não, mas enfim, eu falava com uma pessoa sobre um tema. Essa pessoa
persona de uma outra igreja, de uma outra denominação. Estávamos falando sobre a Bíblia. E nesse momento de falar sobre a palavra de Deus, o tema utilizado neste momento, e que sacou esse tema a própria pessoa, não foi eu, e a pessoa é isso um comentário de que eu fui à tua igreja e te vi predicar, e eu percebo que quando você predica, você é muito real e tem o pé no piso. E já que isso, comentamos sobre esse tema aqui, temas assim, sobre realismo. Quando eu digo a vocês querem o Espírito Santo adentro de vocês ou caminhando ao seu lado? E nós outros ensinamos a vocês que o Espírito Santo, ele caminha ao lado de não vou ver falar, que já falamos muito sobre isso. E um dia você vai encontrar-se com um problema, e esse problema, ele era 100% espiritual, ele era o próprio diabo. Vamos usar essa expressão. Eu digo, quando você se encontra cara a cara com o diabo, você vai perder aquela batalha. E por que você vai perder aquela batalha? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Correto? Você recorda disso? Quando você está cheio do Espírito Santo, é diferente. Você sabia? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, parece louco isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, já não tem necessidade de pedir nada a Deus. Ele não necessita pedir nada a Deus. Nada. Uma pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, sabe qual é o desejo da pessoa? Cantar, adorar, tocar, entonar canções, alabar, glorificar. A vida da pessoa passa a ser diferente. Ao invés de dizer, ai Senhor, sabe, eu me sinto tão triste hoje, eu me sentia tão bem. Isso é bipolaridade. Isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo não sente isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo está bem todos os dias de sua vida. Ou então se eu vivo em outro planeta, porque esse sou eu. Eu estou bem todo o tempo. Todo o tempo eu sou a mesma pessoa. A mesma. Principalmente quando passo por grandes problemas. Melhora a minha vida. Sabe por quê? Eu sei que Deus está aí. Eu sei que eu vou vencer. Então isso me hace alabar, glorificar, cantar, adorar. Sabe, subir no teto da casa, buscar a Deus, adorar a Deus. Isso me hace ser vivo. Penso eu que isso é o Espírito Santo adentro de um. Se não for o Espírito Santo adentro de um, esses problemas me abateriam. Esses problemas me tirariam do piso. Esses problemas me hariam desistir. Meu amor, desistir nunca. Para trás nunca. Ele começou a ir para trás, eu já espeto ele, ou venho para frente. Para trás não, nem para agarrar impulso. A vida é para adelante, é para adelante que se anda. Não somos cangrejo. Cangrejo anda para trás e para os lados. Vê um cangrejo andando. Ele automaticamente ele caminha como sambo. Nós outros somos de Deus, gente. Então, se o Espírito Santo está dentro de um, você vai ver que coisa gloriosa aí, gente. Que color é minha camisa? Quadrito, né? De azul, verde. Pantalão, sapato. Você me vê vestido assim, você diria, ou ele é um executivo, ou ele
ele é um pastor, ou ele é um palestrante, ou ele é, sei lá. Porque você detecta a pessoa quando você mira. O cristianismo hoje em dia, ele é detectado por la maneira que você se viste. Só que o diabo, ele não respeita isso. O diabo, meu amor, ele busca quem se viste assim. Ele busca quem parece ser assim. Porque a vontade do diabo é avergonçar a Deus. Então, se ele entra em grupos de cristianismo e hace os malos exemplos surgir dentro destes grupos. É quando você está comendo e você vê um grupo de pessoas chegando de outro lugar. Você já sabe de onde é. É só não mirar. Sei dizendo, com os pantalones largos, com as chamarras, de bueno, são os urbanos de acá. Você sabe, o pelo, você sabe quem é. Quando ele chega todo arregladito, com um livrito assim abaixo do braço chamado Bíblia, porque eles fazem questão de luzir. Quando você vê isso, você está vendo um grupo de pessoas. Aí você para, você começa, o desejo do diabo é que esse grupo hable mal da vida ajena, é que esse grupo grite, é que esse grupo dê mal testemunho, porque é isso que o diabo quer. O que quero mostrar a você, o que Deus quer mostrar a nós outros, que não basta vestir-se como cristiano, que não basta ter guia de cristiano, que não basta falar como cristiano, el qual Jesus nunca buscou ser. Teria que ser Jesus. Ele nunca buscou ser igual a religiosos. Então, quando vestimos assim, o humano detecta: uau, esse muchacho está em la moda. Mira o cabelo em la regla, mira o feio, está bonito pra caramba, inteiro. Bernardo, você sabe, caramba, ele deve ser de tal coisa, ele deve gostar. Você detecta por roupa. Cristianismo, gente, ele não pode ser assim. Em cristianismo, a pessoa tem que detectar você. Claro que você tem que vestir-se adequadamente, mas a pessoa detecta você como um cristiano, pero depois que ela detecta, escute, inconscientemente, ela vai puxar a você, para saber quem é você. Em 2005, eu pastoreava muita gente, como você pode ver nos vídeos aí, pastoreava muita gente. E eu fui comer em um restaurante, e eu fui visitar a igreja de um pastor, em um lugar, e eu fui comer em um restaurante. E quando eu me sentei para comer, aí vino o Senhor, me recordo como se fosse hoje, e ele disse assim: uma cervecita? Eu digo: não. Que vai beber? Não vai beber. Bebe na Coca-Cola. Jugo você tem? Pinha colada você tem? Sem álcool? Ou amapola, será que vai ser o nome daqui? Você tem? Tem. Traga uma sem álcool. Okay? Quando ele termina de trazer a Coca-Cola, ele me disse assim: buenas tardes, reverendo. Eu miro todos os programas na televisão. Ele sabia quem eu era, porque ele veio oferecendo a cerveja. A ti já era o diabo. Já era o diabo. A ti já era o ser humano buscando saber. Vamos saber hasta que ponto ele é pastor, porque isso é uma área de praia. Vamos ver hasta que ponto ele é pastor. Esse lugar chama Tiriqui, em Panamá. Um abraço aos panamenses que estão online aí participando. Então, se ele me oferece uma bebida, quando eu digo que não bebo, passa algum tempinho, ele vem e me chama de reverendo e disse que
que participava de todas as programações que eu fazia. Então, vestir como cristiano só mostra ser humano que você parece ser cristiano, ok? Agora, entenda, quando você é cheio de Deus, aí é uma coisa gloriosa. Quando o Espírito Santo entra em você, quando você tem comunhão com Deus, o inferno sabe quem é você. O inferno se curva delante de você. Você não cai tão bem a los seres humanos, porque você obrigatoriamente você tem que ser munido de verdade, porque uma mentirita sua hace que o Espírito Santo que está em você se aparte de você. Então, se um cristiano hoje, para ele ser lleno do Espírito Santo, seria melhor fisicamente que ele fuera como Gideon. Ele perderia menos no mundo de hoje, fisicamente. Mas por ele ser lleno do Espírito Santo, capta por aí, Vitor? Por ele ser lleno do Espírito Santo, ele não consegue parecer-se a las outras pessoas. Eu não sei se me entende. Depois eu vou mostrar isso biblicamente. Então, nós outros temos que tomar cuidado e saber repetir várias vezes, e vou repetir: minha vida eu la entrego, será? Eu estou em las manos, será? Eu sou um cristiano de Deus, será? Eu quero que Deus esteja em minha vida, será? Estou falando isso para pessoas de dentro da igreja, que foi o tema que eu tive com essa senhora, que é de uma outra igreja. E ela disse: o que me gusta em você é que quando eu vou aí, você disse o que é, como Jesus dizia. Você disse aí que o diabo existe. E onde eu vou, não habla sobre isso. Aí eu disse a ela: por isso que você viu que minha igreja é mais vazia que as outras. Agora você entendeu como é. É sencillo. Jesus predicava para 20.000, 30.000 pessoas. Quantas pessoas estavam com Jesus constantemente? 11. Aí está. Não é, gente, o que se habla de Deus, é o que se vive de Deus. Esse é o ponto. Te vou mostrar, você vai entender como é louco isso. Diz assim: los endemoniados Gadareno, acompanhe. Quando chegou a la outra orilla, que era a tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros. Dos endemoniados salieron de los sepulcros e se lhe acercaram. Se lhe acercaram a quem? A Jesus. E disseram, eram tão ferozes que nadie se atrevia a passar por aquele caminho. Nadie passava por aquele caminho. Observa, por que nenhum pastor passava por aquele caminho? Palavra, Vitor? Medo. Diz aí na Bíblia. Nenhuma pessoa passava por ali, porque ali eu sabia que teria dos endemoniados. Dos endemoniados. Esses endemoniados, eles comiam carne de muerto. Eles viviam em sepulcros. Los arcades, na época, para entender, los prendiam, mandava prender com cadenas. Eles rompiam as cadenas. É como se você supiera aqui por, sei lá, por Matim, aí dois loucos que estão que pegam as pessoas quando passam. É igual. Você não passaria por aí? É igual. Só que esse passar aqui, levando para o lado bíblico, era anunciar a palavra de Deus. Os pastores
pastores não iam aí. Jesus foi. Jesus passou aí. Os outros não passavam por quê? Está escrito aí, por quê? Eram tão ferozes que nadie se atrevia a passar por aquele caminho. Eles tinham medo. Observe o versículo que sigue. E entre gritos lhe disseram, que lhe disseram a Jesus? Hijo de Deus. Que disse? Has venido a atormentar-me? Observa, aqueles homens que miraram a Jesus, por el amor de Deus, entenda, eram gadarenos. Jesus era de Judeia, Belém de Judeia. Aqueles homens, fisicamente, eles não sabiam quem era Jesus. Então não era na guia de pastor, e não era uma pessoa física que gritou a Jesus. Quem foi que gritou a Jesus? Os demônios que estavam dentro daquele corpo. E como os demônios sabiam que era Jesus? Aí está o ponto do cristianismo que quero que você entenda hoje. Seguimos. Lejos de eles havia ato de muitos cerdos que passavam, e os demônios lhe rogaram, não pediram, hein? Rogaram, se nos expulsa, por el amor de Deus, observa, se nos expulsa. Gente, quem poderia expulsar demônios? Jesus. Por que os outros pastores não passavam a agir? Primeiro, teriam medos, e eram pastorzaços na cabeça deles, religiosos. Teriam medo de afrentar-se ao diabo. Por que teriam medo? Porque não estavam preparados para isso. É essa igreja que eu quero preparar. Eu quero preparar uma igreja, eu quero preparar você para que dar cara a cara com o diabo e batear o traseiro ao diabo. É isso que eu quero preparar em você. Quero preparar você para que quando uma pessoa te diga que você tem um câncer, você tenha fé suficiente para dizer a esta pessoa: Deus está comigo, de isso não me muero. É esse cristianismo que necessitamos levantar. É essa classe de crença que temos que ter. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, tudo o que há em eles, e nós outros temos medo de um dolor de moela. Nós outros estamos fora de sítio. O cristianismo está fora de sítio. O cristianismo não foi criado com essas funções. Só vestir-se bonito não, só falar bonito não. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por poder e não por palavras. Diz a Bíblia. O reino de Deus é poder. Deus se consiste em poder. Vê o que Jesus disse: recebereis poder quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo somos cristianos físicos, não temos poder. Será que entende isso? Com o Espírito Santo, o diabo te detecta, o diabo te vê, o diabo sabe quem é você. Quando você se acerca, o diabo diz: ô Vitor, veniste atormentar-me antes do tempo. Ah, caramba! Como ele sabe que é Vitor? Por que ele se sente atormentado? Porque a dia ele não se encontrou com o pastor. O diabo se encontrou com o próprio Jesus, na presença do Espírito Santo. E isso está cada vez mais escasso. Eu não sei se me entendem. E os demônios lhe rogaram: se nos expulsas,
Vê como já. Onde está aqui dos homens bravos? Onde está aqui dos homens que comiam carne de cadáver? Para onde eles foram? Onde está aqui dos homens que tinham que amarrá-los com cadena? E delante de Jesus se quedaram como gatito. E Jesus não teria físico de Arnold Schwarzenegger, e nem Sylvester Stallone. É bom você entender essas coisas. Jesus era um ser normal. Ah não, mas ele era Jesus. Não, ele era um homem. Oh, pastor, abre a mente. Ele era Jesus, não, ele era um homem. Um homem. A Bíblia diz: ser verbo se hizo carne. Ele já não era Deus, ele era um homem. Vivia aqui, sentia hambre, igual outros sentiam. Sentia sueño, como outros sentiam. Chorava, como outros choravam. Que tinha Jesus de diferente? Ele era lleno do Espírito. Ele praticava a palavra. Nós outros hoje em dia somos pastores de guia. Essa é a verdade. Temos guia de pastor. Estou dizendo eu também. Temos guia de pastor. E o diabo, ele conhece quem é pastor e quem tem guia de pastor. Aí está nosso problema. O diabo conhece essa pessoa. O diabo conhece essa pessoa. O diabo conhece você. E sabe qual é a função do diabo? Avergonçar a Deus através de nós outros. Então você tem que tomar muito cuidado. O diabo, ele está louco por derrubar seu matrimônio. Ele está louco por acabar com sua empresa. Ele está louco por acabar com sua família. O diabo, ele sueña em parar esse jovem. Ele sueña em parar-me a mim. Esse é um sonho constante do diabo. Parar o grupo de alabança. O sonho do diabo é acabar com todas as igrejas que anunciam um verdadeiro evangelho. Por isso que a cada rato que você passa, você vê a igreja cerrada. Claro, pobrecito, não tem nem como sobreviver. Não tem pueblo. Não tem nada que chama a atenção. As pessoas vão para onde tem luzes. As pessoas vão onde tem atração. As pessoas estão cambiando. Ao invés de seguir a Deus, as pessoas estão sendo compradas. Compradas. Não, gente. Esse evangelho não é o que Deus quer para nós outros. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui tirando pedra e nada, não, que eu não necessito isso. Eu tiro bloco se há que tirar. Perdona-me, eu não tenho rabo que me pise, gente. Eu não tenho aqui manita na cabeça. Não. A igreja sobrevive por Deus. Aqui nada vai quedar passando a mão na cabeça porque a pessoa não dá diezmo, porque não dá diezmo. Aqui não. Eu me paro 4 da manhã para trabalhar, para pagar os bilhos da igreja. E Vitor sabe muito bem disso, e vocês também sabem. Aqui o evangelho, ele vai permanecer. O evangelho vai ser o que tem que ser. Ah, eu estou de acordo, ok. Eu não estou de acordo, eu não puedo, pode sair, está tudo bem. Uma coisa é certa, gente. O que quero que você entenda, gente, não resulta ter guia de marido. Temos que ser marido. Não resulta, gente, parecer ser cristiano, porque o diabo, quando ele se encontra com nós outros, ele vai fazer nossa vida quadritos. E esta é minha preocupação por você. Sei que parece polêmico, é uma palavra dura, mas isso é porque eu me preocupo com você. Porque pronto o diabo se apresentará. E quando ele se apresente a você não vai estar unido. Não vai. É como se você estivesse com uma metralhadora, pero sem balines. Balines, eu digo? Sem balas. Sem bala. Sem bala. De que resulta uma escopeta sem bala? Uma metralhadora sem bala? Não resulta. Não resulta. Nós temos que ter a munição para destruir o diabo. Como eu prediquei há anos atrás, nós outros somos franco-tiradores. Nós outros somos sniper.
Não se pode disparar en el pie del diablo, porque se ele vive, ele te mata. Você não vai sair a pelear. Você recuerda de Mike Tyson, antes de começar a morder a orelha das pessoas? Você recuerda como que era a peleia dele? Não tinha raiva, porque gastava um rio de dinheiro para mirar a peleia, e ele no primeiro assalto acabava com a pessoa. Ele não esperava. Assim temos que ser nós outros como cristianos. Mas não, estamos aí contando o tempo para o diabo acabar com nós outros. Como nós outros estávamos falando na reunião de missioneiro, e o missioneiro Alex usou uma palavra guiada por Deus. Ele disse: o problema é que quando você vai nessas igrejas, lá o pastor disse: não, deixa a pessoa aí. Um dia o Espírito Santo viene a la pessoa. Onde está essa cabeça que o Espírito Santo viene a la pessoa? Meu amor, nós outros somos um propósito de vigília. Sabe para quê? Para você ser cheio do Espírito Santo. Então você passa na vigília e diz: Senhor, por amor de Deus, venha sobre mim, Espírito Santo, eu te amo. Você se esforça para ter o Espírito Santo. Para o pastor, eu não sei de onde você sai com essa conversação. Deixa a pessoa, o Espírito Santo vai llenar aqui, vai llenar a pessoa. Você está maluco? Se Jesus predicar para 20.000 pessoas, 11 teriam o Espírito Santo. Por favor! O Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo é um Lord. O Espírito Santo, ele tem educação. O Espírito Santo, você tem que invitá-lo a que entre você, como você invita uma pessoa na sua casa. O Espírito Santo tem lá a renda ajena. Quando você diz: ô Espírito Santo, vamos tomar um cafezinho lá na casa, bueno, pues, deixa-me ver minha renda. Não pensa que você vai chamar o Espírito Santo hoje, você será bautizado hoje. Não é assim, gente. Não é assim. Mas não, como o pastor, ele não quer ter trabalho, você lá tampouco deve conhecer sobre o Espírito Santo. Então, não, deixa a pessoa aí. Um dia o Espírito Santo cambia ela. Observa a expressão: deixa a pessoa aí. Por exemplo, deixa a pessoa aí. Aí você não deixa nenhum perro. Tem que cuidar das pessoas, não é deixar as pessoas aí, não. É cuidar da pessoa. Vem cá, você quer o Espírito Santo? Como está sua vida? Você tem que ajudar, você deve orar, você deve fazer aquele trabalho constante, aquele trabalho cansativo, aquele trabalho que hace pelo cair. Quando cheguei em Porto Rico, meu pelo era igual de pelo de canceroso, venia por acá. Agora nem pelo tenho mais. Bosta, meu pelo, de tanta preocupação com a gente, mas não queremos isso hoje. Então, mira como é glorioso. Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Veniste atormentar minha hora? Não. Está vendo aqueles animalitos que aí agir? Por favor, rogando-lhe, me diga, eu saio de aqui, tu me vai expulsar de aqui, verdade? Ele já sabia. O diabo, ele tem a sentença clavada com quem é cheio do Espírito Santo. Gente, imagina você cheio do Espírito Santo. Você entra na porta de tua casa, os demônios brincam por las ventanas. Os demônios correm de você. Isso é muito profundo. O diabo tem medo a você. E não é porque você é Alex, não. Não é porque você é Roberto, não. É porque ele detecta em você lo que nenhum ser humano pode detectar, que é a presença de Deus. E ele tem que ir-se de você, porque você tem a presença de Deus. Suas atitudes são diferentes. É como eu digo, uma perda de tempo enorme. Uma pessoa sentar-se só para escutar a palavra de Deus. Você me perdona, quizás não entenda. É uma perda de tempo tão grande, se não vai ser praticada. E é isso que o diabo não quer. O diabo, ele luta para que nós outros não consigamos ter experiência com o Espírito Santo.
E você pode escrever o que eu te falei. Quem está comigo há mais de 10 anos sabe disso. Está chegando o tempo que já não vai mais existir igreja. A verdade já não existe mais. Existem reuniões com um grupo de pessoas. Mas a igreja primitiva já não existe mais. Uma coisa Deus pode estar seguro. Se Ele me der 100 anos de vida, 100 anos Ele vai ter na igreja primitiva. Amém. Há um que vai ser, há um que só o sangue. Mas eu vou morrer com essa igreja. Ela será primitiva. Ela não será essas coisas de hoje em dia, não. Com todo o respeito. Então, gente, vou terminar. Aí diz assim: os demônios lhe rogaram, se nos expulsa, que diz aí depois? Permite-nos ir àquele ato de cerdos. Depois disse, ele lhes dijo, que lhes dijo Jesus? Vayan. Eles salieron e se fueron a los cerdos. E todo el hato se lançou ao lago por um despenhadeiro. E perecieron ahogados. Los que, observa aí que coisa louca, los que cuidavam de los cerdos, huyeron e foram correndo a la ciudad. E allí contaram todas estas coisas, incluso lo que havia passado com los endemoniados. E todos em la ciudad fueron a ver a Jesus. E quando lo encontraram, le rogaram que? Eu espero que vocês entendam. Eu vou deixar vocês lerem isso. Vitor, é impressionante. Você vai ser odiado, meu amor. Ô, meu amorcito, você vai ser odiado. Tu mamá vai te odiar. Eu te vou odiar. O seu caminho é ser odiado, bebê. O bebê, Miriam, vai ser odiada, querido. Leia-nos aí, vai, por el amor de Deus. Leia, Viviana, leia 34. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús. Y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ismael, leia, please. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús. Y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mira que louco é isso. Luiz, leia-lo, please. Todos en la ciudad fueron a ver a Jesús. Cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Miriam. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Vamos lá? Não necessita ser inteligente, não. É só pensar um pouquinho. Jesus libera um homem, 2 homens, que comia carne de cadáveres, que estavam endemoniados, que era um problema para os alcaldes, que era um problema para as pessoas. Jesus não matou os 2 homens, Ele liberou os 2 homens, e ordenou aos demônios que se fuera de aí. La gente supieron lo que Jesús había hecho. Aí diz aí que todos se foram a ver Jesus. Se foram a ver, observa, para quê? Para dizer a ele, ô desgraciado, sai de aqui. Ô problemático, salga de aqui. Você vem aqui para acabar com nossos cerdos? Le rogaram que se fuera. Você sabe o que vai acontecer dentro de pouco tempo? É capaz que nós outros recebamos cartas para ser banido de Porto Rico. É capaz. É capaz que você receba carta
para callar su boca y no hablar de Dios de la manera que usted habla. Não está difícil, não, Ale. Não está difícil chegar a esse nível, não. Você vai começar a ser detenido por la maneira que você habla de Deus. Por isso o ministério de Jesus só tuvo 3 anos. Qual era a preocupação dessa gente? Era com os endemoniados? Qual era? Era com o business. Era com o business. Esse aqui, ó. É isso aqui. Preocupação deles não era ser humano. Ah, não, pero eu saquei os demônios do muchacho, que se mataram o muchacho. Você matou 5.000 poeiros comigo? Que valia mais para aquele homem? 5.000 poeiros ou 2 homens? É sencillo, que vale mais para você? 2 almas ou o dinheiro que há aí no banco? É complicado, bebê. É complicado, mas é a vida que estamos vivendo aí. Eu, no lugar dessas pessoas, como disse aí, ao ver isso, eu, no lugar deles, no lugar dessa pessoa, eu ia atrás dessas pessoas. Sabe, eles se foram, eu ia atrás de Jesus e eu diria a Jesus. Eu diria, caramba, tu hiciste isso por eles, né? Esses servos aqui eram meus. Ele está todo bem, eles estão bem. Sabe o que Jesus ia ser? Ia ser esse aqui, ó. Os servos iam subir todo por despenhadeiro e volver a lá, ia quedar todos aí. Porque Jesus poderia ser, mas aí quedou claro que a mente do ser humano não quer nada com Deus. Isso de aquela época e hoje em dia é igual. Então, se o que aprendemos com essa história para volver à casa, com esse episódio bíblico, é que quando o pastor ele está cheio do Espírito Santo, ele não tem medo de ir onde Deus o manda. Aqui tem 2 homens aqui que matam as pessoas, comem carne de cadáver. Onde está ele? Só já foi para allá. Aí chega aí, demônios saem do corpo de uma pessoa. Quando você tem o Espírito Santo, esse é o que queria chamar sua atenção. Se você tem o Espírito Santo, se você não tem ele, o diabo te reconhece. Veja como é importante sermos cheios do Espírito Santo. O diabo huye de você. O diabo, ele grita a você. Ele ruega a você. Imagine se você tendo, gente, veja como isso é glorioso. Você tendo ao diabo com medo de você. Não é algo glorioso você ter ao diabo com medo de ti? Quem é o que cria as situações de enfermidade? É o diabo. Imagine se o diabo com medo de você. Qual enfermidade te mataria? Nenhuma. O diabo com medo de você. Que bipolaridade entraria em você? Nenhuma. Nenhuma. Quando eu digo de bipolaridade e dou esses exemplos, eu não estou echando de menos o sofrimento das pessoas, não. Eu entendo isso perfeitamente. Eu posso estar falando com uma pessoa bipolar 50 horas em um dia. Eu não tenho problema com isso. Eu respeito as pessoas. Só o que eu digo às pessoas. Você pode ver-se livre disso. Tem alguns que vieram à igreja, escutaram a voz de Deus, se quedaram livres disso. Outros não. Outros simplesmente me dizem, você não entende o que eu passo, verdade. Graças por chamar-me extraterrestre, eu não entendo nada. Você não entende o amor que eu tenho por meu filho, porque você não tem filho. Graças. Graças por chamar-me, sei lá qual é o nome que se dá. Não, você está buscando uma válvula de escape para justificar-se. É isso que você quer. Você quer justificar-se. É como eu sempre digo a vida, sempre digo às pessoas que sempre estão na igreja. Não necessitamos buscar razões para irmos da igreja. O diabo te las vai poner. Não necessita buscar, não. O próprio diabo vai criar situação para você isso. Você vai subir na igreja e resbalar-se do carro. Aí você vai dizer, Jeová não quer que eu venha aqui porque eu resbalei do carro. Não é porque tem uma cáscara de guineu aí.
tem nada que ver com Jeová, nada que ver com o diabo, mas tua cabeça vai por o lado negativo. Ah não, eu não vou mais à igreja não, porque o pastor diz tal coisa. E quantas coisas boas eu disse a você? Você quedou comigo 4 anos. Quantas coisas boas foi dito a você em 4 anos? Então quando tem uma repreensão, você não quer? Por que esse está comigo então? Porque ele sabe passar por as repreensões. E ele sabe que ele é amado, enviei amado. Não é possível que ele não entenda isso. Sabe que ele é amado, mas não vai ser consentido ao ponto de que eu veja o alma da pessoa perdendo-se. Se eu ver o que o alma dele está perdendo, eu digo, pera, não. Aí não. Se você sigue por aí, você vai perder sua salvação. Para mim, tem mais valor a salvação dele que a obra dele. Isso é claro. Porque eu tenho que salvá-lo. Eu tenho que salvar minha esposa. Eu tenho que salvar as pessoas. Não é só, não, eu quero que Deus te dê riqueza e sua alma. Jesus viu aquele homem milionário, riquíssimo, ele disse, louco, hoje mesmo te pedi tua alma, de onde você vai viver? De onde você vai morar? Todos nós outros que passamos por isso, você vê que quando sai a enfermidade, ela já não manda uma carta. Ela te surpreende. É incrível. O piso que está abaixo dos pés desaparece em segundos. Eu sei bem quando você recebe uma resposta assim. Mira, tal pessoa está no hospital, você perde a cabeça, é normal. Eu também passo por isso. Eu passei por isso quando estava em Brasília e Sandra aqui. Mas é nesse momento é que uno tem que seguir uma fé. Se Senhor, por favor, ponga ângelos. Nada que acontece se tu não queiras. E aquela confiança sua em Deus, assim que Deus atue e haga a obra que há que fazer. Amém? Assim que Luiz, estamos em oração constante. Deus está no controle e seguirá. Seguirá. Você encontrou na família da fé, minha irmã. Então, estamos todos por você. Todos. E hoje será de novo. Subir ao monte e orar. Deus está por aí. Ele vai pôr a mão. Amém, gente? Então, queridos, termina o serviço. Quem viu o que estava dentro de Jesus? Eram os demônios. Porque se fuera o ser humano ia dizer, olá, rabino, como levar Jesus, está tudo bem, passou por aí, encontrou alguém, ele conversaria. Não, o diabo, ele vê a presença de Deus que está em você. O ser humano vê que você é de uma igreja, não importa qual seja, ok? Mas o diabo, ele só não vai respeitar se o Espírito Santo está em você. O diabo não vê a igreja. E o diabo está pouco preocupado com a igreja. Pouco preocupado. O diabo, ele só não quer que você conozca de Deus. Ele não está preocupado mais ante si. E nestes tempos de hoje em dia, ele não está mais preocupado com você entrar ou sair em uma igreja. Para o diabo, dá o mesmo. Ele permite que você entre e aí ele faz isso aqui. Permita-me, pastor. Ele permite que você entre e ele faz isso aqui, ó. Tapa sua ouvido. Aqui você se queda 50 anos, mas não se converte. É verdade. E isso é cômodo para o diabo. Eu não necessito nem falar isso. Você sabe, você tem quantas pessoas te conhece que dizem Deus, 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 e você sabe de coisa pudriendo que está aí. Mas você sabe, não sabe? Então não é ser pastor. Você sabe que é real. Não resulta, gente, falar de Deus e não viver Deus. É triste dizer isso, mas é a verdade. Não, vamos deixá-lo porque Deus um dia convierte a ele. Não, quem convierte a pessoa sou eu. Sou eu que tenho que guiar a pessoa. Deus só toca a pessoa e convence a pessoa.
Deus ele toca a pessoa, mas eu tenho que fazer meu trabalho. Você está louco. Senão nós outros não vamos sair do lugar. Entenderam a prédica? Seguro? Já estava arriba. Viviana, por exemplo, esse episódio de Jesus encontrar-se com esse endemoniado gadareno, como você vê esta história? O que Deus te mostra com isso? Reconoce Padre, obviamente no la resistencia, que es lo que la mayoría de nosotros padecen, la resistencia a simplemente fluir en el espíritu de la que seguramente Jesús fue guiado allí a ese lugar. En ese tiempo no había GPS, no había conocimiento simplemente anduvo y se dejaba guiar, y cuando llegaron esos demonios a donde él, incluso les rogaron, él tuvo misericordia y antes de expulsarlo hizo lo que le pidió, que fue llevarlo a los centros, y aún así la consecuencia estuvo porque los centros les castigaron y fueron abajo, pero fue por su acción y no porque Jesús los haya expulsado. Exacto. Exatamente, Viviana, é exatamente isso. Se em Jesus, como foi Jesus, poderia ser Pedro também, poderia ser Pablo também, poderia ser qualquer pessoa. Aí não era porque era Jesus, aí era porque aquela pessoa estava cheia do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, quando o demônio viu, o demônio conseguiu ver em aquela pessoa lo que um ser humano não consegue ver, e teve que sair daquele corpo. Este é o ponto. Uma vez cheio do Espírito Santo, o demônio reconhece quem somos nós outros, e ele tem que sair de nossas vidas. Agora, o que é triste é que quando foi descoberto o porquê que aqueles cerdos se perderam, a gente viene e expulsa Jesus de aí, porque a perda econômica era muito grande. Então eu disse, não, vamos fazer que esse pastor saia de aí. Quando Jesus chegava a um sítio que era só religiosos, era a mesma coisa. Eles percebiam que Jesus tinha um espírito diferente e desciam um ao outro. Temos que acabar com esse homem, senão ele vai acabar com nossa religião, com nossas igrejas, com nossa vida, com nossas riquezas. E aí era a coisa. O que queremos deixar claro hoje é que a vida de aqui, gente, em adelante com Jesus, é triste de ser isso. Ela vai ser uma vida de muitas perdas. Mas vale a pena. Mas vai ser uma perda na maneira de dizer, amigo suyo que já não será mais seu amigo. Quem congrega com você já não vai mais querer congregar. E vai ter que passar por isso. Porque nós não se pode quedar com uma pessoa congregando e você vê as pessoas fazendo todas as coisas equivocadas. Chega um momento que você vai predicando e chega aquele momento que a pessoa, infelizmente, ela está cara a cara contigo. Aí essa é aquela pergunta, né? Aquela pergunta, mas e eu não posso seguir da maneira que eu estou. Se cada um não tem uma fé, eu digo que não se trata de fé aqui. Aqui se trata de lo que você quer. Lo que você quer já não quadra com lo que Deus quer. Então, nesse momento, óbvio que a pessoa se vai. Óbvio que as igrejas não vão seguir igual. Óbvio que as igrejas primitivas vão se acabando. Porque depois que Jesus morreu, vamos ver na vida de hoje, qual igreja existe em Jerusalém que é a igreja primitiva? Já não existe mais.
é que não existe mais. Por que não existe? É porque não existe. Não existe. Porque não é viável para os pastores, principalmente em aquele sítio, ter uma igreja assim. Me entende? Então, gente, espero que a palavra haja chegado a você. Espero que entendamos que a vida com Cristo é de acuenta com sacrifício, é de acuenta com entrega, e infelizmente, por esse lado, tem que ser assim. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, pedindo a Deus que esta palavra esteja dentro de nós outros. E aí nas vigílias, eu vou estar fora de Porto Rico, de la isla, salgo amanhã, em la madrugada, e vou estar fora por alguns dias, sei lá, um mês, sei lá, 20 e pico de dia, e vai estar aqui o pastor Vitor, e as missioneiras, ou alguns de los miembros, já participaram de uma vigília, viernes passado, e sinceramente, as pessoas, lo que me falou da vigília foi uma maravilha, sentimos a presença de Deus, foi glorioso, eu não quero cambiar isso por nada, e de isso se trata. É nessas vigílias a ser que o Espírito Santo entre nós outros. Não falte, venga. Você que está vindo miércoles, viernes, não falte, siga vindo, porque são os 3 primeiros meses desse propósito, é importante para vocês. E na vigília, venga na vigília, sacrifica um pouquinho, venha, essa vigília vai sediar você com a presença de Deus. Amém? Ponham-se de pé, por favor. Vamos fazer então esta oração e vamos preparar-nos para a poderosa consagração de los diezmistas. Oh Padre querido e Padre amado, tu palavra, Senhor, já é tão gloriosa. Tu palavra nos exorta, tu palavra nos levanta, e tu palavra, Senhor, já nos adverte, já é uma precaução para o dia de manhã. Tu nos habla hoje de lo que vamos passar amanhã. Senhor, que o Espírito Santo ele esteja sobre mim, para que quando eu tenha que afrentar-me cara a cara com o diabo, através de um problema que seja espiritual, isso é cara a cara com o diabo. Não é que uno vá ver o diabo, não. É um problema espiritual. Eu estou ungido, capacitado para vencer este problema. Porque, meu Padre, muitas pessoas estão em la igreja, muitas com bipolaridade, muitas enfermas, muitas pessoas que dizem que te seguem, têm lapso de querer se quitar-se a vida. Graças a ti, Senhor, em nossa igreja, eu não vejo isso acontecendo, por lo menos não é de meu conhecimento, mas eu atendo tantas pessoas, Senhor, e pessoas que congregam em outros lugares, e passam por isso. E quando eu digo às pessoas, isso é a falta do Espírito Santo, isso é a falta de comunhão. Alguns dizem, sim, mas eu já tenho o Espírito Santo. Ah, sim, lo tiene, sim, eu já me bautizei nas águas. E, Senhor, eles não entendem. Meu Padre, guarda a tua igreja. Não permita, Senhor, que a igreja, ou que nós outros, estemos aqui, só por estar. Dá a nós outros, Senhor, a unção de tu Espírito. Manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção. Que
que o grupo de alabança, a cada dia que passa, cresça e cresça mais. Quando eu digo cresça, que cresça em número, mas também em espiritualidade. Que a igreja cresça em números e em espiritualidade. Que nós outros, como pastores, crescamos em espiritualidade. Padre, echa afuera de nossas vidas todos os demônios. Haga como isso, Senhor, ou como hiciste com aqueles demônios que estavam no corpo de aqueles 2 homens. Ausenta de nossas vidas todos os males e derrama sobre nós outros a unção de tu Espírito, Senhor. Como disse a Bíblia, limpia a casa, adorna a casa e derrama tu Espírito, Senhor, para que podamos ser llenos de ti. Padre, consagra o aceite, o consagrador, que vamos agora consagrar os diezmistas de tu casa, e que aquela mano que se extiende para dar, que suas manos também, Senhor, sejam estendidas para recompensar estas pessoas. Consagra os diezmistas de tu casa, consagra, Senhor, os que têm seus próprios negócios, consagra aquele que trabalha, el salariado, assalariado, põe tus manos sobre ele, dá saúde, meu Padre, para tu povo, devuelva a los diezmistas, não solamente economicamente, mas em sentido de saúde, de paz, de alegria. Devuelva-les a eles a bendição. Toma, Senhor, este momento em tus manos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Os diezmistas, os que vão a participar da consagração de los diezmistas, los misioneros, por favor, passem adelante, mientras el grupo de alabanza alabe a Deus. Você que quer dar sua ofrenda, você que quer dar su diezmo, você que é uma pessoa simpatizante da igreja, mientras você escute esta alabança, passe adelante e venha receber a consagração de los diezmistas, por favor, para que podamos volver a la casa. Aleluia. Deus está aqui. Siento como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Uma vez mais, Deus está em mim. Dios está en mí. Aleluia, aleluia, tão certo. Siento como el aire que respiro, Tão certo como la manhã se levanta tan o sol. cierto como en la mañana se levanta el Tão sol, certo como eu. tan cierto porque yo le canto y me puede Aleluia, oír. glórias a Deus. Aleluia. Que dice? Dios está aquí. Aleluia. Siento como el aire que respiro, Tão certo. tan cierto
outros. Aleluia. Aleluia. Siento como el aire que respiro. Pónganse de pie, ponga el sobre en su cabeza y alabemos a Dios. Tan cierto. Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Glórias a Dios. Tan cierto. Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Por la última vez, tan cierto. Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Aleluia. Glórias a Deus. Mi Padre, eu te lo pido que tu presença esteja em cada um de nós, Senhor. E que nós tenhamos sempre motivo para cuidar, para vigilar a nossa salvação. Porque de todo, Senhor, o que nós hacemos na igreja, todo é terrenal. O diezmo é terrenal. As ofrendas terrenais. El venir a tu casa fisicamente é terrenal. Mas nós queremos atribuir tudo isso a que caminhe ao lado da salvação. Eu quero diezmar pensando em minha salvação. Eu quero ofrendar pensando em minha salvação. Eu quero cantar-te a ti pensando em minha salvação. Eu quero pastorear as ovelhas pensando em minha salvação. Eu quero, Senhor, a ser todo ligado ou alado, conectado à salvação. Diga, Senhor Jesus Cristo, minha vida e meus caminhos los encomiendo em tus manos. Te entreguei minha vida e não la quero de regresso. Toma minha vida em tus manos. Te entreguei minha família e não la quero de regresso. Tenha-la em tus manos, porque tu sabes cuidá-la melhor que eu. Toma tudo em tus manos, em el nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Gente, você, já vou terminar o serviço, nem vou dizer a você que se tome assento, porque já vamos à la casa. Terminando esse serviço, eu vou sair de uma vez da igreja e vou contínuo a visitar a senhora Isabel, que está um pouquinho delicada. Você recorda de Isabel, verdade? Nós outros vamos visitá-la. Nós outros nunca descemos isso, não há necessidade de descer, mas em nenhum momento ela estuvo sola, tá? Sempre vai Tinete, a missioneira, sempre vai Dino, sempre vai missioneiros visitá-la, tá bem? E é como nós outros decimos, quando nós outros estamos juntos, temos que estar juntos até o final, tá bem? Não estou dizendo que é o final por el amor de Deus, que não seja isto, pero é de estar bem delicadita e según a hija, o que ella queria era ver-me a mim. Então, nós outros vamos. Eu, sinceramente, eu te amo, Candy, eu te amo, Evelyn, eu te amo, Lede, amo Sandra, mas eu vou ser sincero. Deus, para mim, Ele está sendo bueno. Murió minha mamãe, eu estava lejos, sabe? Eu não tenho muita coisa com. Eu não sei estar com a pessoa em um leito de dor, não é me fuerte, sinceramente. Então, te amo muito, tá, bebê? Mas quando tu vier delicada, é difícil para mim estar. Eu vou estar, como estive com Carrasquillo até o último dia da vida de Edia, mas é algo que me recobra muito, para mim é muito duro. Eu, Candy, eu, Lete.
É bem duro para mim isso, pero não, ojalá que isso tarde muito, mas eu vou então estar aí orando por ela e pido a vocês que ore por ela, ore para que Deus lhe dê força, para que Deus aí enfim, que Deus haga o que deve ser. Amém. Amém? Amém. É um momento bem triste, pero nada. Assim é a vida. Assim é a vida. Amém? Por favor, queridos, ponga as mãos por em cima de seu coração e com os olhos cerrados, por favor, oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dámoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amém. Dê aplauso bem fuerte para Jesucristo. Amém. Queridos, eu creio que... Ok, miércoles, né, Vitor? Miércoles 10 de la mañana, 7 de la noche, el mismo propósito, vamos estar ungindo nossos pés em todos estes 3 primeiros meses del ano, ok? E viernes vigília. Deus me los bendiga, que les vaya muy bien. Ginito, por acá vamos adelantar as coisas para irnos de uma.